Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar. O seu canal de games, filmes, séries, animes, tudo que a gente gosta, né, galera? Como sempre, tudo que a gente curte e gosta bastante, né? Hoje eu vou falar sobre filme. Nice! Então, galera, o filme que eu trago pra vocês hoje é o filme A Garota de Miller, lançamento aí do Amazon Prime, né? Sem fazer propaganda aqui, mas, né, já falando aí. Lançamento aí, e eu falo sobre esse filme, o que eu achei, minha opinião sincera, depois da vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, A Garota de Miller é o seguinte. A Jenna Ortega, normalmente, ela é uma atriz, igual eu falo pra vocês, que ela é uma atriz que, antes que me julguem, antes que me xinguem, né, os fãs da Jenna Ortega aí, me perdoem, né, ela é uma atriz que eu acho interessante o trabalho dela, né, ela é uma atriz que, ela é boa atriz, não é a atriz minha, uma das minhas atrizes favoritas, ela é uma boa atriz sim, com certeza, né, eu tenho que reconhecer isso, com certeza, ela tem sido uma das grandes promessas aí, assim como a Sydney Sweeney, né, ela tem sido umas grandes promessas aí, né? Porém, todas as personagens que ela faz, normalmente eu não agrado muito das personagens, né? Ela é um tipo de atriz pra mim que é o seguinte: eu quero assistir algum filme dela por causa, assim, sempre tem alguma polêmica, alguma coisa por trás, uma curiosidade, você quer saber, você quer entender, né? E esse A Garota de Miller tinha me chamado a atenção, assim, nos trailers, algumas coisas. Ele lançou em janeiro nos Estados Unidos, nos cinemas dos Estados Unidos, só chegou pra gente aqui agora em maio, entendeu? É bem recente mesmo. Então demorou bastante pra chegar aqui, né? E a gente ficava especulando, né, a polêmica por trás, o que tinha nesse filme, o que quer dizer esse filme. Parece ser algo grandioso, algo interessante, né? Porque, igual eu falo pra vocês, a Jenna Ortega, ela só faz papéis de as personagens dela são muito chatas, cara. Eu confesso pra vocês. Eu não curto muito as personagens que ela faz. Talvez seja por isso que eu não tenho tanta coisa com a Jenna Ortega, né? Assim, não é a atriz que eu curto tanto por causa dos personagens que ela faz. Normalmente um ator ou uma atriz você curte por causa dos personagens que ele faz ou por causa da vida pessoal dele. Que no caso da Jenna Ortega, a vida pessoal dela também, apesar que a gente não pode misturar as coisas, né? Mas a vida pessoal dela também, infelizmente, tem alguns pontos que eu, né, a maioria deles, se não todos, eu não curto as coisas que ela faz. Se vocês darem uma pesquisada, vocês vão saber, né? Ela já até fez filmes, participou de filmes que eu curti, né? Mas não por ela, por causa do filme em si. Inclusive aquele filme, o X, que é um filme de terror muito bacana, interessantíssimo, lançou recentemente. Acho que foi até no ano passado ou retrasado, me parece, que lançou o X. É um filme, assim, de terror muito bacana, uma franquia, né, de filmes, né? E ela participou do filme. Assim, pela primeira vez eu tinha visto ela, assim, fazendo uma personagem. Esse não foi o primeiro filme que eu vi com ela. Ela fazendo uma personagem que, tipo, nossa, que legal, velho. Ela toda humildezinha, toda ali assim, daquele jeito, assim, né, no filme do X. Aí, de repente, ela faz algo que eu, pelo amor de Deus, cara, nossa, cara, tipo, sei lá, sabe? Decepciona bastante, né? A primeira vez que eu vi a Jenna Ortega foi quando ela fez o filme da Babá, a Rainha da Morte, né? Que seria a Babá 2, com a Samara Weaving, né? Que eu acho muito legal a Samara Weaving, o trabalho dela. Eu vi ela lá, eu já achei ela muito chata. Ali eu já olhei ela ali a primeira vez e falei, nossa, já não curti. Mas o filme, a Babá 2, é sensacional, fenomenal, sabe? Ela fez filmes que eu curti bastante. Já vou falando logo também, eu não vi a Wandinha até hoje, não tive interesse em ver a Wandinha, né? Muita gente fala aí da Wandinha, Wandinha. Me indicaram também, assiste que você vai ver, você não vai se arrepender, mas sabe aquela preguiça que dá, você fala, acho que não vou querer assistir a Wandinha e tal, aquela preguiça assim, porque a gente eu já não curto muito a atriz, aí você vai falar, veja a Wandinha, entendeu? Aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque a Jenna Ortega é igual eu falei com vocês, é uma atriz que, mesmo você não curtindo ela, mesmo eu não curtindo ela, eu tenho interesse em ver os trabalhos dela, é tipo, na esperança de que ela vai fazer um personagem, ou uma personagem que me agrade, né? Que eu falo, poxa, que legal, até que enfim ela fez uma personagem legal, uma personagem massa, né? Uma personagem que eu curti, assim, que eu achei bacana e tal, né? Que ela sempre faz uma personagem que ela é chata, ela é sempre chata, ela responde, ela é tipo, é como se fosse aquela atriz que faz a Maxine
do Stranger Things. Nossa, todos os filmes dela é chato, cara. Ela é muito chata nos filmes, nas séries também, né? Ela fez aquele filme da baleia, nossa. Ela xingando o pai dela, que é o Brendan Fraser, né? Que é o pai dela lá, tava todo obeso, ela xingando. Sei lá, eu acho que os personagens que um ator ou uma atriz faz, a gente acaba não curtindo ele por causa dos personagens às vezes, né? Igual eu falei com vocês. Porque eu acredito, gente, que muitas das vezes o ator, ele passa algo dele para o personagem. Ele tem a opinião ali, o diretor tem tudo ali dirigido pelo diretor, obviamente, claro, tem os roteiristas, sim. Mas o ator, normalmente ele também impõe certas coisas. Ele ajuda nessa questão de como na construção de um personagem, isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Então, ou seja, todo personagem que você assiste, você vê, tem um pouco do ator naquele personagem. Tem algo pessoal do ator ali. E olhando pra Jenna Ortega, pelos personagens que ela faz, normalmente tem algo, entendeu? Nela ali, eu falo, poxa, gente. aí você assiste querendo na expectativa, né? E de que tem algo bacana. Outro filme legal que ela fez, eu falei que ela fez uns filmes legais que eu gostei, que ela participou. O Pânico 6, eu curti bastante. Ela fez o Pânico 6, eu gostei demais do Pânico 6, achei muito bacana, né? Eu tô pra assistir um outro filme dela também, que é um pouco mais de alguns anos atrás, não tão antigo, deve ser 2021, me parece, se não me engano. Chama A Vida Depois, né? Aí eu tô querendo assistir, né? Assim, na esperança, né? De ver alguma coisa assim dela e tal. Já tinha visto algumas coisas assim, já não tinha curtido tanto, mas sabe quando você tem curiosidade, você quer assistir pra ver de qual é, sabe? Aí você acaba encarando e assistindo, né? Com certeza. Então é isso. Agora eu vou falar um pouco da sinopse do filme, juntamente assim, uma análise pequena, vai ter um pouco de spoiler e tal, se você, né, não assistiu o filme ainda, vai lá, assiste, depois volta aqui pro vídeo, né, compartilha com a galera aí, né, eu vou dar minha opinião sobre o filme, né, que eu quero dizer pra vocês, né, na thumb já tá dizendo mais ou menos, né. Então o que acontece? Eu esperava mais, claro, com certeza, tipo, pela polêmica, por tudo que foi mostrado ali no trailer e tal, você fala, poxa, deve ser um filme, nossa, tocante, marcante, né? Sei lá, algo, presença de Anitta, vamos supor assim, alguma coisa mais assim, mas nada, sabe? É o seguinte, a Garota de Miller conta a história de uma garota, né? A Jenna Ortega, ela interpreta uma garota chamada Cairo. Ela tem uma amiga que chama Winnie, e elas são estudantes, né? Do ensino médio ali, mais ou menos. E o que acontece? Ela é apaixonada por livros. Ela curte demais livros, o hobby dela é livros, ela não gosta de multidões, é aquela menina mais recuada, elas são virgens, né? Tanto ela como a amiga dela e tal. E então chega na escola um professor chamado Sr. Miller, né? Seria por isso a Garota de Miller, né? Só que por causa de duas coisas, né? Aí ele chega na escola e esse professor é um ex-escritor. Ele escrevia umas coisas meio pesadas, assim, né? E aí beleza, e ele é um ex-escritor, e hoje ele largou a vida de escritor e agora ele é professor, né, de escola e tal. E aí beleza, e ela descobre que ele sabe tudo sobre ele, descobre lá que ele era escritor e tal, e ela já fica, né, toda eufórica ali, aquela coisa, querendo conhecer o professor. Chega mais cedo na aula ali, já começa a ficar orbitando o professor ali e tal. O professor já começa a encantar com ela também, porque tipo assim, uma garota tão jovem com uma paixão literária, entendendo de como, né, sabe, leu os livros dele também, leu o livro dele, então ela já fica assim, ele já fica, nossa, que legal, uma garota que curte bastante isso, e tão jovem, né, e ela tem 18, né, então tão jovem ali, e já curte livros, já tem uma visão literária muito grande para a idade dela, uma capacidade de interpretação muito grande, de guardar as figuras de linguagem todas, ela toda equipada, vamos dizer assim, né? Aí ele já fica, poxa, que legal. Aí já começa a ser a queridinha ali do professor, né, no caso. E aí a amiga dela, a Winnie, né, tá com um pensamento ali também. E essa amiga dela, ela tem aquela questão, uma queda por um outro professor, né? E fica querendo ali, se insinuando ali, querendo perder, sabe, a virgindade com esse professor, aquela coisa toda, e começa a dar ideia nela também pra fazer a mesma coisa com o professor escritor, né? Só que aí a gente pensa num instante em que ela é um pouco mais ingênua no início, você fala, nossa, ela é ingênua e tal, mas nada disso, cara, nada disso. Eu tava até começando a gostar dela no início, depois vocês vão entender.
Então, o que acontece? Ela vai e começa a se vestir mais de maneira provocante ali pro professor, aquela coisa toda, aí o professor vai e já fica meio assim, mas só que o professor é casado, né? E aparentemente ele ama muito a esposa dele. A esposa dele, infelizmente, no início parece também que eles têm um relacionamento muito legal, mas depois a gente vê que não é nada disso. A esposa dele tem ele como um fracassado, como uma pessoa que perdeu, assim, que não torce por ele, sabe? É uma coisa meio assim, porque ela fica chateada com ele, ela vai começar a jogar as verdades na cara dele, aquela coisa meio chata assim, sabe? Então o professor ele tem uma ideia de pegar e pedir pra Cairo, né, que seria a Diana Ortega, fazer uma redação, quis criar uma história com base num escritor que ela é muito fã, né? E ela vai e escolhe Miller. Aí, tipo, Miller é ele, é o professor. Só que, porém, ela tá querendo dizer Henry Miller. Henry Miller é um escritor bem antigo, né? Que ele é escritor, ficou muito conhecido aí por escrever histórias gráficas, vocês estão ligados o que é. E ele escreve histórias assim, pesadíssimas, né? Tal. E escrevia, né? Ele é muito, muito antigo. E ela se inspirou nesse escritor para fazer a tese dela. Só que o professor Miller esperava que ela usasse a abordagem da estrutura, não um tema de linguagem, né? A estrutura de linguagem, o estilo dele, não um tema, né? Que é o tema, porque ele não só escrevia só isso, ele escrevia outras coisas, mas ela foi no tema, né? E por causa, com base no que a amiga dela tinha mostrado para ela, tipo, falado com ela, tal, para tentar alguma coisa com o professor, tal, aquela coisa toda. E aí deu aquela coisa nela assim, ela foi escrever uma história. Olha pra você ver, ela escreveu uma história, né? Como se ela e o professor fossem os personagens, né? Por isso que tem aquela cena famosa que ela tá lá na cama lá, o professor chega atrás dela ali, essa cena famosa aí. Boy. Por causa disso, porque é uma fantasia que ela tinha. E ela manda isso pro professor, o professor pega e lê e já fica louco. Tipo, ela escreveu tão perfeito, tão, sabe, profundo, porque era uma coisa que ela estava sentindo. Então, ela passou tudo aquilo pro papel, uma coisa que ela curtia demais. Aí o professor pega aquilo ali, olha e fala, nossa, cara, tipo, meu Deus, aí ele até faz algo... Ai, que delícia! Olhando ali, ele, né, vocês entendem, ele... né, faz algo assim, né, começa a imaginar, né, ele, né, beleza. Aí, cara, no outro dia, né, ela chega lá pra ele, dá bom dia na escola, eles estão na escola, né, ela dá pra ele, bom dia, ele passa por ela assim, nem nada, fica mais sério com ela, tal, né, ela fala, professor, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ele... É porque, infelizmente, esse texto a gente não pode aceitar essa história. Essa história é muito pesada. Mas ela vai falar, mas você não disse que eu poderia escolher o autor? Eu não poderia ter escolhido o autor, eu não poderia... o senhor tinha aprovado, tal, mas eu falei... a estrutura, não, esse tema não pode ser aprovado, tem aquela coisa toda. E ela começa a ficar com raiva, porque ela se sentiu rejeitada e, ao mesmo tempo, ela fica chateadíssima por causa que... deu a entender que o professor... ela, na cabeça dela, ela achou que o professor, tipo, ignorou por ela ter feito algo grandioso, né? E é como se tivesse atado as mãos dela, porque, tipo assim, não aceitou que uma garota do ensino médio conseguisse ter a capacidade de fazer algo melhor do que um escritor profissional. Ela começou a falar essas coisas com ele, começou a rebaixar ele, que ele realmente é o que as pessoas falavam mesmo, que ele é um fracassado, aquela coisa toda, começou a rebaixar ele. Uma conversa bem desagradável mesmo assim. Aí ela já começa a querer entregar ele pra diretoria, aquela coisa toda. Aí a amiga dela já fala, poxa, não vai destruir a vida dele não, tal, não vai fazer isso não. Eu tô pulando algumas partes, né? Não vai fazer isso não, tal, se você fizer isso eu vou te entregar. Ela fala, você vai me entregar? Eu também vou falar, vou te entregar também, porque você também tava se ensinando pro outro professor. Ela é tipo vingativa, sabe? Ela sempre faz papéis assim, em que ela é forte, em que ela é forte de uma maneira negativa, entendeu? Pra ofender, pra acabar com as pessoas quando ela não consegue o que ela quer. Normalmente ela faz muitos papéis assim, isso me deixa muito fulo da vida, eu acho meio assim, né? Então ela vê aquilo ali e fica, tal, a amiga dela falando. Aí ela vai e a própria amiga dela fica chateada com ela, assim, tipo, tal, que coisa que você fez isso aí e tal.
Aí ela pega e vai lá e fala pra diretora, tal, leva a história pra diretora, a diretora faz com entrevista os dois lá, né? E depois o filme não deixa claro o que acontece com o professor, porque seria ela tava ensinando umas coisas, só que não aconteceu nada entre eles, na verdade, era só uma fantasia, então não aconteceu nada entre eles, né? E a culpa foi dela por ter escrito a história dessa forma, né? Ela, né? Só que ela fez com base no que o professor tinha falado. Tipo, não, você escolhe o autor e faz. Ela foi, escolheu e fez, mas ela devia ter aceitado que não é apropriado, né? Na cabeça dela, poxa, é porque ela colocou os dois. Ela colocou como se fosse eles dois, entendeu? Ela queria algo mais, ela queria ali e tal. E a dor de ser rejeitada, já em conjunção com tudo aquilo de achar que o professor, ela pensar que o professor achava que ela não tinha capacidade, aí deu aquele turbilhão na cabeça dela e aconteceu isso. E o filme é basicamente isso. Ela escreveu uma história, né? Uma história assim que pesada, né? Como se fosse uma tara pelo professor, e escreveu uma história pesada. E o professor não aceitou aquilo. Ela achou que o professor ia aceitar, ia ter alguma coisa com ela, um romancezinho com ela ali mesmo, sendo casado, aquela coisa toda. Deu a entender isso, né? É basicamente isso. Aí termina com ela subindo uma escada, olhando pra ele chorando, e ele olhando pra ela, e acaba. Aí eu falei, poxa, só isso? Tipo, e cadê? Sabe, o algo mais, né? A gente fica naquela expectativa, tipo, poxa, é só isso? Aquele turbilhão todo, né, que movimentou a internet aí um tempo atrás, por causa disso, é só isso. Aí você fica, poxa, né? Tem uma profundidade? Tem uma, mas não chega a ser... É um pouco raso, não é tão profundo como eu pensava, né? Tem ali toda uma linguagem ali de quem lê livros, de que tem intelecto, né? Aquela coisa toda, mas não passa disso, sabe? Eu acabei achando bem raso, galera. Bem raso mesmo, na minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente, deixa nos comentários. Se você curtiu o filme, né? Eu aceito a opinião diferente, obviamente. Isso aqui é a minha opinião, né? Eu não curti, entendeu? Não achei... Assim, eu esperava mais, com certeza. Não por ela... Igual eu falo com você, se torna a falar. Eu não curto muito a Diana Ortega, mas tem filmes que ela fez que eu gostei. Não por ela, por causa do filme, entendeu? Então, ou seja, o que eu esperava desse filme? Mesmo não curtindo a Diana Ortega, mas o filme seria interessante? Mas não foi, não achei interessante. Vocês entenderam agora o que eu quis dizer. Então é isso aí, galera. Essa foi a sinopse do filme, né? A minha opinião com relação ao filme. Se você tem uma opinião diferente, me fale aí o que você achou, se você curtiu, se você viu, não viu ainda, tem interesse em ver ou não, né? O filme não é tão longo, ele é 1h30, um tempo de filme normal mesmo, né? Porque normalmente filmes literários que tem aquela coisa são 2 horas, né? 2h30 mais ou menos, mas esse filme ele é bem curto, eu achei. Pra ser um filme que era pra ter mais explicações, pra ter um fundamento maior, pra ter algo maior assim, sabe? Nele, acho que faltou bastante mesmo, né? Mas é isso aí. Então, se você já curtiu o vídeo, né, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Tudo de melhor sempre e valeu!